Hola chicos y chicas, sean todos bienvenidos a nuestra clase de hoy, la clase de español del séptimo año y vamos acá a empezar, ¿sí? Bien, nuestro contenido de hoy está ahí en la página 52 de tu libro, ¿sí? En la parte de análisis lingüísticos y vamos acá a empezar con los verbos en pretérito perfecto compuesto de indicativo, o sea, hoy vamos a estudiar cuándo y cómo utilizar ese tiempo verbal, o sea, el pretérito perfecto compuesto de indicativo, ¿sí? Entonces, empezando por el uso, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar ese tiempo verbal? ¿Cuál es la idea que yo quiero expresar en una frase para utilizar el verbo en el pretérito perfecto compuesto? Bien, entonces, atención. Este tiempo se usa para expresar acontecimientos pasados que guardan relación con el momento presente. Ou seja, nós vamos utilizar na língua espanhola o pretérito perfeito composto de indicativo quando você quiser falar sobre uma ação no passado, ou seja, o ato, a ação que foi praticada já aconteceu, é passado, mas que o período de tempo que ela aconteceu ainda tem relação com o presente. Vamos aqui observar o exemplo. Esta semana me he encontrado 3 vezes com Roberta. Esse destaque aí, né, na frase encontrado é o seu verbo, no caso o verbo encontrar, sendo conjugado no pretérito perfeito composto. Mas vamos aqui observar a questão do uso, né, primeiramente. Então, quando você fala, esta semana me he encontrado 3 vezes com Roberta, o fato de você ter encontrado 3 vezes com essa pessoa é passado, já foi. Mas em que período de tempo isso aconteceu? Observe o marcador temporal que tem aí nessa frase, ó. Esta semana. Então, esta semana é um período de tempo que ainda não acabou, que nós ainda estamos vivenciando. Então, nesse caso, você tem aí uma ação no passado, ou seja, a ação já acabou, ela já aconteceu, mas o período de tempo em que ela aconteceu ainda não acabou. Por isso que a gente diz que é uma ação no passado, que ainda tem relação com o presente. Então, voltando aí para a explicação lá em cima, né? Este tempo se usa para expressar acontecimentos passados que guardam relação com o momento presente. Ou seja, é uma ação no passado, mas que o período em que ela aconteceu ainda tem relação com o presente, porque é um período que não acabou, ele ainda está aberto, você ainda está vivenciando esse período de tempo, apesar da ação já ter passado, ok? E la formação, ou seja, como é que eu vou conjugar o meu verbo dentro desse tempo verbal, né? Como é que fica a conjugação do verbo? Nós já vimos um exemplo aí na frase, né? Como eu falei para você, o verbo encontrar, ele está sendo conjugado aí, e você viu que ficou e encontrado. Professora, ficou 2 verbos? Sim. O pretérito perfeito composto, ele vai acontecer utilizando 2 verbos. Observe aí como é que acontece essa formação. Este tempo verbal se construye a partir del verbo haber en presente de indicativo como verbo auxiliar, seguido del participio del verbo, ou seja, el verbo principal. Então, como é que a gente vai fazer essa formação del pretérito perfeito composto? Você vai sempre trabalhar com 2 verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ele vai ser sempre o verbo haver no presente do indicativo. A gente vai já relembrar como é que esse verbo ficava no presente do indicativo. Então, o seu verbo auxiliar no pretérito perfeito composto, não interessa quem seja o seu verbo principal. O verbo auxiliar sempre vai ser o mesmo, que no caso é o verbo haver no presente do indicativo. E o verbo principal, o verbo que eu vou estar pedindo para você conjugar, ele vai aparecer no particípio. Lembra da nossa aula passada sobre o particípio? Como é que a gente faz o particípio dos verbos em espanhol? Depende. Se o meu verbo for regular, ele tem uma regrinha, né? Se for irregular, eu preciso conhecê-lo.
Se o meu verbo for regular, como é que eu faço o particípio dele? Se ele terminar em AR, eu tiro AR e coloco ADO. Se ele terminar em ER ou IR, eu tiro esses dois e coloco IDO. Mas se ele for irregular, ele vai ter uma forma própria. E a gente precisa conhecer essa forma, e essa forma está lá na página 50 do seu livro para você relembrar. Então, voltando, né? Como é que vai ser a formação aí do pretérito perfeito composto? Você vai ter o verbo haver no presente do indicativo como verbo auxiliar, seguido do verbo principal, o verbo que eu peço para você conjugar no particípio, certo? Vamos lá para os exemplos para entender melhor. Acompanhe aqui. Primeiramente, observe aí os pronombres personales. Eles são essenciais na hora da conjugação verbal. Nós sempre vamos estar utilizando, né? E só relembrando aí quem é quem. Yo, eu, tu, ele, ella, usted, ele, ela, você, nosotros, nosotras, nós, vosotros, vosotras, vós, ellos, ellas, ustedes, eles, elas, vocês. Então, você vai observar que para cada pronome pessoal nós temos uma conjugação, certo? Então, observe aí, primeiramente, o seu verbo auxiliar, que seria o verbo haver, em presente de indicativo, como o verbo auxiliar. Então, ele vai ser sempre igual para qualquer verbo principal, mas cuidado que ele muda de acordo com o pronome pessoal. Então, você tem yo, tu, as, él, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, han. E imediatamente depois do verbo auxiliar vai vir o verbo principal no particípio. Eu coloquei vários exemplos para você relembrar, né? Por exemplo, o verbo hablar, hablado, beber, bebido, partir, partido, ver, visto, poner, puesto, abrir, abierto. Certo, professora, você colocou vários verbos aí, mas se você me pedisse para conjugar apenas um deles, eu iria só repetir isso. Vamos ver aqui essa situação. Só um detalhe, antes da gente ver essa questão, né, sobre a conjugação do verbo, só relembrando um pouquinho sobre os marcadores temporales. Lembra quando a gente começou a ver esse conteúdo que tinha lá esta semana? Esta semana, no início da frase, lá naquele exemplo, era o seu marcador temporal, porque mostrava o período em que aquela ação havia ocorrido. Então, observe aí, marcadores temporales que se usam com o pretérito perfeito compuesto de indicativo, ou seja, palavrinhas que vão expressar algum período de tempo que ainda está acontecendo, que você ainda está vivenciando. Lembrando que o pretérito perfeito composto você vai utilizar quando você quiser expressar, né, um fato sobre uma ação no passado em um período de tempo não concluído, que ainda não acabou, que ainda tem relação com o presente, certo? Então, observe aí alguns marcadores temporales que podem aparecer nas suas frases. Este año, hoy quer dizer hoje, ya, este mes, todavía no, esta semana, nunca, siempre, hasta ahora, esta mañana, a las 2, se você estiver dentro do horário de 2 horas, né? Professor, então teria que ser o horário que eu estivesse vivenciando, né? Justamente, a las 2, a las 3, a las 4, ia depender da situação. Alguna vez, jamás, esta noche, ultimamente, hace un rato, toda su vida. Então, aqui, só para a gente finalizar, são exemplos de marcadores temporais que podem aparecer dentro das suas frases. Aí, passando para a questão que eu lhe falei, né, da gente ver realmente a conjugação de cada verbo. Porque naquele exemplo que está no seu livro, estão ali vários verbos misturados. Então, para você ver como seria a conjugação de um único verbo dentro desse tempo verbal, né, em todos os pronomes pessoais. Então, observem aí. Conjuga los verbos abajo en pretérito perfecto compuesto de indicativo. Aí temos o verbo haver em presente de indicativo como verbo auxiliar, que foi aquela tabelinha que nós vimos. E o verbo principal que eu quero no particípio é o verbo amar. Então, a sua conjugação ficaria: yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado,
vosotros habéis amado y ellos han amado. Aí passando. Outro exemplo com o verbo hacer. Cuidado que o particípio do verbo hacer é irregular, no caso é hecho. Então vai ficar da seguinte maneira: Yo he hecho, tú has hecho, él ha hecho, nosotros hemos hecho, vosotros habéis hecho y ellos han hecho. ¿Sí? E por último, o verbo decir. Decir também é irregular, então seu particípio é dicho. Então vai ficar da seguinte maneira: Yo he dicho, tú has dicho, él ha dicho, nosotros hemos dicho, vosotros habéis dicho y ellos han dicho. ¿Sí? Bien, chicos, entonces por hoy es solo. Hasta luego, hasta la próxima clase y besos a todos. Adiós.